Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Deus tremendo de glória. Aleluia, Deus. A igreja abre a vossa Bíblia, que se encontra Ezequiel 2, primeiro em diante. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 2, primeiro em diante. Glória a Deus, aleluia. A vocação de Ezequiel, a visão de um livro. Glória a Deus, esse é o tema dessa palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, todo mundo achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo a leitura nesta noite, em nome de Jesus. E disse-me: filho do homem, ponha-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Pode se sentar. Deus, igreja, a palavra nesta noite, Deus começa a falar com esse profeta, o filho. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus ele fala que ele vai falar neste momento, vai falar com seu filho, porque ele vai ter uma missão que essa nós vamos dizer assim, é uma missão que Deus ele vai colocar aquele servo diante de um povo. Glória a Deus, aleluia. Vamos dizer pecador, um povo rebelde. Glória a Deus, aleluia. Que Deus ali vai falar o coração. Aqui no 3 disse: meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seu pai prevalecerá contra mim até este mesmo dia. Então, igreja, nós vemos, que Deus falando, um povo se rebelar contra o Senhor Jesus, os filhos e o pai desse povo. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, irmão, Ele é tão grande e maravilhoso que Ele vai ter compaixão e piedade deste povo, porque Ele vai enviar um servo do Senhor para ali Ele falar algo maravilhoso, palavra maravilhosa, que eu creio aqui pela essa palavra vai entrar, que entrou o coração deste povo. Glória a Deus, aleluia. Porque é assim que nós fazemos, e é assim que nós fazemos perante o Senhor, para que o Senhor ele age sobre a nossa vida, Ele não deixa nós confundidos. Desta maneira, eu creio aqui pela essa palavra, no 4, os filhos são de semblante duro e destinado de coração. Eu te envio a ele, e ele dirá: assim diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, aleluia. Aqui diz, um povo, de semblante duro, um povo de um coração rancoroso, mas diz a palavra de Deus que o Senhor, neste momento, Ele ia enviar o servo dele para ir ali falar com esse povo duro de semblante, duro do coração, mas que o Senhor, Ele vai enviar esse servo para ali ministrar uma palavra
ele abrir a palavra e começar a falar as coisas boas, maravilhosas, para que a palavra venha entrar ao coração daquele povo. Porque são muitos na igreja que ouvem a palavra, são muitos que dão ouvido, e são muitos que não dão ouvido o que Deus ele começa a falar na vida do cristão. Aqui nós estamos falando, igreja, de um acontecimento, de uma passagem, de um servo do Senhor, Ezequiel, que ali em visão, ele visitou, né, um povo, glória a Deus, aleluia, e ele quer ouvir, quer deixar de ouvir. Olha, pensa bem, porque eles são casa rebelde, são semblante que esteve no meio deles em profeta. Então esse profeta estava no meio daquele povo, igreja. E quando o profeta ele começa a entrar no meio daquele povo, ele quer se recuar, porque ele vai sentir medo. Mas nós olhando e vemos como nós vamos sentir medo, porque o Senhor ele está junto conosco. Sabemos que nós vamos enfrentar algo ali, aquele servo ia enfrentar algo ali até mesmo perigoso, um povo que podia se rebelar contra esse profeta. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, quando ele envia um dos seus para ir ali pregar uma palavra, pregar uma boas novas, para aqueles que venham se converter, para aqueles que vêm tirar aquele semblante duro, quebrantar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. E é desta maneira que Deus faz, igreja. E desta maneira que Deus está fazendo. É desta maneira que Deus, ele fez a minha vida, fez a vida de vários servos do Senhor. Ele libertou, tirou tudo aquilo que não proveia do Senhor. Ele limpou, ele purificou, ele tirou do pecado lamaçal, e veio uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu creio, igreja, nesta maneira, é desta forma que Deus ele envia o teu filho para ir lá e falar essas palavras de conforto, palavra que não vem a magoar, mas sim uma palavra que vem fortalecer. Amém, igreja? E tu, filho do homem, não os temas. Deus falando, filho do homem, não temas. Por que, igreja? Muitas vezes, se não tiver realmente preparado para uma missão, nós vamos tremer, nós vamos ficar com medo, porque muitas vezes, como que está a nossa preparação perante o Senhor neste momento? Como o Senhor nos manda, eu estou filho, ir lá e falar com aquele povo. Glória a Deus, aleluia. Nem temas as suas palavras, eis que seja cerça o espinho para contigo, e tu obede com o escorpião, e não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto dele, porque são casa rebelde. Irmão, nós prestar bem atenção que Deus está falando nesta noite conosco, porque Deus falando com este servo, não se assuste quando você chegar lá. Você não sabe qual a maneira que aquele povo está. Então você não vai olhar para o rosto, você não vai se assustar. Por quê? Porque eu creio, igreja, que aquele povo já estava ali ansioso, um povo, muitas vezes, que já querendo se afrontar contra o teu filho, né? Tirar a comunhão do seu filho. Mas Deus, igreja, Deus, quando ele envia o teu servo, ele não envia por acaso, não. Ele envia teu servo no caminho reto, na direção reta. E por que, igreja? O Senhor, ele está junto com ele ali naquele momento. Naquele momento, igreja, para que ele não vinha
se recuar, porque quando o Senhor me envia e quando Ele vai começar a falar com aquele povo, para que ele não olhasse para o rosto daquele povo e não temesse, porque eu creio que pela palavra eles iam falar algo que ali ele ia se assustar, mas Deus não, Deus ele é tremendo, né, igreja? Mas tu, filho, dirá as minhas palavras. Deus ele falando, tu dirá as minhas palavras, porque é as palavras de Deus que nós devemos falar para as pessoas, e ali Deus ia usar o teu filho para falar da palavra. Por isso, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus no ministério, quando os pastores estão pregando, fala da minha palavra, o Senhor fala, é da minha palavra, para que ele viesse ouvir a palavra de Deus. E é assim, igreja, que Deus, ele nos trabalha no nosso coração, ele nos fortalece, para que nós não viemos temer. Temer o quê? Temer o homem. Porque se Deus lhe dá a direção a ti, para que se você for até lá, para que você não venha temer o homem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde. Por quê? Deus está falando aqui agora, igreja, com o teu filho. Por quê? Para que ele não seja rebelde, como aquele povo está sendo. Muitas vezes, você vai dizer uma palavra para aquele povo, se você não está com uma comunhão com o Senhor, você vai falar da tua maneira, do teu jeito. Não é assim, é pela palavra de Deus. Não seja rebelde como esse povo é rebelde, para que o Senhor está enviando o teu filho para falar palavras boas, palavras de conforto. Glória a Deus, aleluias. Deus tremendo, né, igreja? Digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Não seja rebelde como a casa rebelde, porque onde que ele ia, já a casa era rebelde. Então ele ia lá, mas Deus falando, não seja como uma casa rebelde, porque Deus ele enviou lá, né? Glória a Deus, aleluia, para dizer da palavra, abre a boca e come o que eu te dou. Abra a boca e come o que eu te dou. O que é? É a palavra, igreja, é a palavra de Deus. E teu Deus já tinha instruído esse seu filho para ir lá e já ter uma palavra, como esta palavra que o Senhor deu a ele, para ele ir lá e dizer esta palavra para aquele povo, falar desta palavra para este povo. Glória a Deus, aleluia. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, eis que nela estava um rolo de livro. O livro é esse que nós estamos lendo, né, igreja? Um rolo de livro, esse rolo, este livro, este maná que nós estamos participando nesta noite. Para que Deus, ele vem dar para nós entendimento, como o Senhor estava dando entendimento para esse teu filho ir lá falar com a casa rebelde, né? Então, esse livro, igreja, nós temos que aprofundar e falar mensagens maravilhosas, como Deus ele está instruindo o teu filho para que ir lá falasse com essa casa rebelde. Oh, glória a Deus. Ele entendeu e disse diante de mim, e ela estava escrito por dentro e por fora, e nela se achava escrito lamentação e suplicor, ai
Igreja, quando fala suplicar na presença de Deus, quando Deus ele começa a revelar algo para aquele povo, para que eles não viessem, glória a Deus, aleluia, afrontar o teu filho, para que eles não viessem fazer algo que Deus ele não viesse se agradar daquilo que aquele povo estava fazendo. Igreja, nós temos que entender, igreja, para nós que nós estamos hoje na casa do Senhor, fala assim, mas a palavra de Deus é tão fácil ser pregada. Não é não, irmãos, não é não, meus irmãos. Se nós não estivermos verdadeiramente alicerçados na palavra de Deus, para que Deus ele venha, ele dá uma mensagem para nós, para que nós possamos pregar esse evangélico, pregar esta palavra, porque se nós não temos um estudo, o estudo que eu digo é ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ele começa a falar no nosso coração, e como começou a falar na vida deste servo do Senhor. E quando Deus ele começa a falar na vida deste servo, ele também começa a falar com nossas vidas. E a palavra começa a dizer assim, ele começa a nos incomodar, porque muitas vezes nós não somos perfeitos na presença de Deus, mas Deus ele sabe, Deus ele sonda o nosso coração, o que nós estamos fazendo, o que nós deixamos de fazer. Mas quem sonda o nosso coração é Deus, quem conhece nós é Deus. Pode estar aqui os pastores, pode estar aqui os irmãos, a confiança que quem dá para nós é Deus. Deus ele deu uma confiança para mim, estar aqui em cima hoje, pregando somente a verdade. Mas se eu não estiver com a verdade, quem vai receber palavra dura sou eu, de Deus. Eu vou pagar um alto preço para eu não dizer a verdade, que a palavra de Deus ele relata na palavra escrita, relatada na Bíblia. Porque, igreja, nós olha e veja, se nós formos olhar cada constante na palavra de Deus, nós vamos ver que pessoas que servem, que Deus levantou nessa palavra aqui, muitos iam contra os teus ungidos, os teus escolhidos, que não foi fácil, igreja, não foi fácil. Essas passagens que nós olhamos, e cada vez que os seus filhos, os teus profetas, eles vão pregar uma mensagem, nós vamos olhar e nós vamos ver falha, mas falha das pessoas que colheu fruto e depois se recusou à presença de Deus. O que eu quero dizer nesta noite, igreja, muitas vezes é para o pastor estar aqui em cima hoje, ministrando esta palavra, mas quem é ele para dizer esta palavra? Não, quem está dizendo esta palavra, quem está falando dessa palavra é o Senhor Jesus. Porque se não fosse o Senhor, o que eu ia dizer hoje nesta noite? Por um pouco que os irmãos que está inclinado o ouvido para ouvir esta mensagem nesta noite. Porque, igreja, são tanta corrupção, são tantas maldades que nós vemos pela palavra de Deus, e daqui não é diferente. Porque quando Deus ele envia teu filho para ir lá e dizer da palavra de Deus, o Senhor ele alimentou, ele deu palavra para o teu filho, para ele e quando ele chegasse lá, já estava alicerciado do que ele ia dizer. E muitas vezes, se Deus ele envia, vamos dizer assim, até a minha vida, para que eu possa ir numa casa dizer da palavra de Deus, mas se eu não souber discernir a palavra de Deus e falar com essa vida, eu vou sair de lá vergonhado. É assim, igreja. Mas se eu tiver um pouco do entendimento que Deus tem me dado,
sabedoria, eu vou dizer na palavra de Deus. Eu vou falar que é a palavra que vai confortar o coração daquela vida, ou até mesmo transformar aquela vida. Eu creio que nesta palavra, igreja, eu creio que esse servo foi lá, ele falou palavra bonita, porque Deus deu as palavras na boca dele. É Deus que nos transmite a palavra, igreja. É Deus que lhes dá o entendimento para nós, no dia a dia das nossas vidas. Muitas vezes, um prega de uma maneira, outro prega diferente. Hoje eu estou pregando desta maneira. Aí um vem abrir a palavra da mesma a mensagem, fala já de outra forma. Mas é da forma que Deus ele vem usar os seus profetas. E assim, Deus ele quer... ele não quer pessoas que se exaltam a Ele quer pessoas que têm sabedoria no dizer as palavras. Nas palavras de Deus, nós temos que ter sabedoria para aquilo que nós vamos dizer, o que nós vamos falar. Porque, igreja, nós vemos aqui, glória a Deus, aleluia, muitas vezes, igreja, nós por parte do conhecimento, muitas vezes nós, às vezes, vamos falar algo para o irmão, ou vamos dizer uma palavra, que nem esta palavra hoje, ou vamos dizer, irmão, Deus manda dizer desta forma, Deus ele vai lá na tua casa, não que ele não seja um rebelde, mas Deus vai lá na tua casa, Deus vai libertar a tua família, meus irmãos, Deus vai ali purificar, Deus vai curar, porque Deus tem poder. Deus fala, se você crer e você tiver fé, você tem que ter fé, igreja. Muitas vezes a nossa fé, muitas vezes fala, como que está a nossa fé perante a Deus? Eu pergunto a mim mesmo, não pergunto pelos irmãos não, por mim mesmo. Como que está a minha fé perante o Senhor? Como que está a minha vida perante o Senhor? O que eu tenho feito para o Senhor? Eu digo à igreja, eu tenho feito, orar nas madrugadas, eu tenho pedido para a vida dos irmãos, para a vida da minha família. E sim, que nós temos que pedir o Senhor, e sabendo pedir, para que o Senhor ele venha e trabalhar o nosso coração. Porque quando o Senhor, ele envia o teu filho, para que ele vá àquele local, porque está acontecendo algo terrível naquele lugar, porque o Senhor não ia enviar o teu filho lá para dizer estas palavras, eu que estou contigo. Deus diz assim, eu estou contigo, meu filho, vá que eu estou contigo. É a palavra que você vai ter que falar lá, e é a palavra que nos santifica, igreja. É a palavra que entra, se nós deixar a palavra entrar no nosso coração, você vê quantas mudanças nós vamos ter no nosso coração, se nós mesmos se der conta. Eu digo assim, eu estou pregando hoje aqui, mas se eu não tiver depois, amanhã, depois, o domingo, o segunda, eu não tiver um bom testemunho, aquilo que eu estou fazendo lá fora, não digo o povo da igreja, mas as pessoas ímpias, eles vão ver meu comportamento, como que está meu comportamento, o que eu estou fazendo lá fora. Mas lá dentro da igreja, o irmão é daquela forma, aqui fora o irmão é outro. E igreja, e vou mais longe ainda dizer a igreja, está acontecendo coisas terríveis, igreja, mas não estou apontando vaso, igreja, eu estou dizendo que está acontecendo coisa terrível ao nosso redor. Os nossos olhos estão vendo, imagina os de Deus. Mas Deus fala que nós temos que seguir firme. Cada um carrega a sua cruz. Cada um da tua maneira carrega a sua cruz. Eu não sei como está na casa do pastor, mas o pastor sabe que lá está uma bênção. Na casa do irmão, eu creio que está uma bênção, né? Muitas vezes acontecem uns deslizes, né? Mas isso é normal, às vezes um contrito aqui, um contrito ali, mas o servo de Deus, a serva de Deus sabe distinguir e controlar o que eles estão dizendo, não como os ímpios aí fora está manejando as palavras, né? Nós não temos que
misturar lá com eles, mas sim, nós temos que falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, igreja, muitas vezes a Deus ele me dá uma oportunidade, muitas vezes prego 15, 20 minutos, mas eu prego, igreja, aquilo que Deus ele fala na Bíblia, para que a igreja um pouco, que hoje eu falei essa palavra, que a igreja venha entender, né? A igreja venha entender o que é o significado da palavra de Deus, porque Deus ele não enviou teu filho lá por acaso, ele instruiu. É a palavra que eu quero que você fala lá, porque a palavra, igreja, nós sabemos administrar a palavra, pregar a palavra, nós vamos ganhar alma para Jesus. Nós ganhamos alma para Jesus. No que nós vamos dizer na palavra, eles vai analisar, eles vão pensar 2 vezes para fazer algo errado. Fala, aquilo que o pastor diz na palavra faz sentido. Eu quero ter mudança. Eu vejo as pessoas dizer, igreja, eu quero ter mudança, mas eu não acho força. Tem pessoas que não estão conseguindo, igreja. Mesmo você falando a palavra, pregando, administrando a palavra, eles não têm força. Porque, igreja, eu vim de um lugar terrível. Creio que muitos também veio de um lugar terrível. Se você não apanhar um propósito para Deus, você ter uma libertação, você ter uma mudança, você não vai conseguir mudar. Por quê? Porque o vício do cigarro é terrível, o vício da bebida é terrível, a prostituição é terrível, a traição é terrível. Mas, igreja, se nós não buscar Jesus como nós temos o nosso coração livre, aberto, para que Deus ele viesse transformar as nossas vidas, porque Deus, como ele transformou minha vida, transformou a vida de muitos aqui nesse lugar. Porque senão, igreja, nós não estaríamos aqui, nós estávamos fazendo coisa que o mundo ainda estava ordenando. Por que que eu digo? Por que que eu digo? Vou dizer aqui, mas 3 minutinhos. Aqueles, igreja, presta bem atenção, aqueles que aceitou Jesus como suficiente Salvador, preparou a água do batismo, desceu as águas, eles nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Fica 5, 10 anos na igreja, do nada, por um contrito, ou com o pastor, com o irmão, não gosta daquele irmão, se sai da igreja e vai para outro, tudo bem, mas vai para o mundo. Irmão, presta atenção, o que valeu todo aquele esforço perante o Senhor, confessando pelo Senhor, não pelo homem, fez uma confissão perante o Senhor. É um caso sério, irmão, e nós estamos dizendo aí, que diz a palavra, que muitos não estão vindo para o amor, mas vai vir pela dor. E aqueles que veio e voltou para lá, nós estamos orando, aí, como eu sou um pastor, eu encontro as pessoas que saiu da presença de Deus, eu falo, irmãos, Deus, ele tem uma promessa na sua vida. Sabe que ele diz, sabe que ele vira para mim e fala? Irmão, o irmão pregar para mim, irmão, eu conheço toda a estrutura da Bíblia. Meu irmão, o senhor conhece, mas o senhor não conhece as mãos de Deus sobre a sua vida. Isso que nós temos que entender. Você não conhece as mãos de Deus sobre a sua vida. Mas Deus não toca. Toca. Deus, se Deus ele fala, eu dou a permissão de tocar numa pessoa que está sendo rebelde, e ele vai passar por um processo. Ele vai passar por esse processo.
para saber que Ele é Deus. E o Deus que nós estamos servindo não é um Deus para nós estar brincando, não, igreja. Nós temos que ser sincero com Deus. E é desta maneira que nós temos que ser. E eu creio, irmão, que o irmão, aqueles que entenderam um pouco, fica essas palavras nesta noite, irmão. Fica essa palavra. E que nós vamos cada dia mais falar sobre a palavra que nos santifica, a palavra que dá o poder para nós se fortalecer cada dia mais. Todos os dias nós temos que saber pedir para o Senhor. Nos fortalece, Senhor. Não é só um dia, não, todos os dias das nossas vidas. Porque às vezes nós damos um encontro com as pessoas que nós queremos recuar. Nós se recua. E nós não devemos recuar. Aqueles que estão aí drogados, aqueles que estão caídos na calçada, aquele que passa perto de você, mudentando você, você não deve mudentar. Você tem que falar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus vai te libertar dessa vida. Amém? Fica essa palavra em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele é merecedor. Amém?